Hoje vamos explorar o processo de produção dos comprimidos de piroxicam, um medicamento amplamente utilizado no tratamento de condições inflamatórias, como a artrite reumatoide e osteoartrite. O piroxicam, ele é um anti-inflamatório não esteroidal conhecido como AINE, que atua inibindo a enzima ciclooxigenase, responsável pela produção de prostaglandinas, que são substâncias que causam inflamação e dores no nosso corpo. Esse fármaco ele é formulado em comprimidos de liberação imediata, garantindo que o piroxicam seja absorvido rapidamente no organismo, aliviando os sintomas inflamatórios de maneira eficiente. Para a produção dos comprimidos de piroxicam, é fundamental passar pelo processo de granulação. A granulação, já discutida em sala de aula, é essencial para garantir a uniformidade e a compressibilidade do pó, resultando em comprimidos de altíssima qualidade. Esse processo ele é especialmente escolhido quando a formulação farmacêutica apresenta um fluxo inadequado. A qualidade do fluxo é avaliada através da densidade aparente e dos cálculos dos índices de Carr e de Hausner, que serão detalhados ao longo do vídeo. Existem duas principais técnicas de granulação utilizadas na nossa indústria farmacêutica: a granulação úmida e a granulação seca. Na granulação úmida, o pó é misturado com um líquido aglutinante, formando grânulos que são posteriormente secos e comprimidos. Esse método é o mais utilizado quando o fármaco é sensível à compressão direta. Já na granulação seca, os pós são compactados diretamente sem a adição de líquidos, formando slugs, ou rolos que são triturados em grânulos. Essa técnica ela é preferida para fármacos que são sensíveis à umidade ou calor. No caso dos comprimidos de piroxicam, utilizamos a granulação úmida, e esse método vai ajudar a melhorar a fluidez do pó e a compressibilidade, garantindo um comprimido final que é uniforme, estável e eficaz. Formulação escolhida e função. A formulação foi cuidadosamente projetada para garantir eficácia, estabilidade e facilidade de administração, tendo os seguintes componentes. No piroxicam, usou-se 5 gramas. É o princípio ativo, sendo um anti-inflamatório não esteroide, possuindo propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. A celulose microcristalina usou-se 75 gramas. Atuou como diluente, o que deu volume ao comprimido e ajudou na compressão. Já na lactose, usou-se 25 gramas, também usado como diluente, melhorando a solubilidade da formulação. A cross-carmelose sódica usou-se 10 gramas, usado como desintegrante, ajudando com a dissolução e absorção. O estearato de magnésio usou-se 2,5 gramas, um lubrificante que evita a adesão dos ingredientes ao equipamento e assegura uma liberação uniforme do comprimido. Quanto ao corante, usou-se 1,5 gramas, melhora a aparência do comprimido, tornando-o mais identificável e esteticamente agradável. O aglutinante PVP usou-se quantidade suficiente para a formação de uma massa mais encorpada na granulação, usados para manter os ingredientes juntos, garantindo que o comprimido mantenha sua forma e integridade durante o manuseio e armazenamento. Logo em seguida, foi realizado o processo de tamização, que consiste em separar os sólidos de diferentes tamanhos. No nosso caso, foram usados 5 diferentes tamanhos de tamis, onde esse processo foi efetuado de forma individual para cada pó e assim depois todos juntos, deixando uma quantia de pó retida nos diferentes tamanhos de tamis. A quantidade de peso em gramas retidas em cada tamis foi: no tamis de 300, o peso retido foi 3,48 gramas, com a porcentagem de 3,05%. No tamanho de tamis de 149, o peso retido foi 40,74 gramas e a porcentagem de 35,78%. No de 105, o nosso peso retido foi 37,52 gramas e a porcentagem de 32,95%. No de 74, o peso retido foi 23 gramas, com a porcentagem de 20,21%. E por último, o peso retido foi 9,11 gramas, com a porcentagem de 8%. Então, assim foi possível a distribuição granulométrica e determinar o tamanho dos grãos da nossa formulação. Com isso, a formulação de pó foi levada para um misturador em V. Após a secagem dos grânulos, que foi em torno de uma semana, foram realizados os cálculos de índice de Carr e de Hausner.
Novamente, para determinar o fluxo dos grânulos. Os cálculos apresentaram valores que apontaram fluxo excelente nos dois índices, indicando que poderia partir para a compressão dos comprimidos. Para a montagem da máquina, segue-se os seguintes passos. Encaixar primeiramente a matriz na máquina. Segundo, encaixar a mesa na matriz. Prender a mesa com parafuso e encaixar a punção superior e parafusar. Descer a punção inferior para nivelar com a matriz e, após isso, verificar se todas as peças estão encaixadas como deveriam. Apertar os parafusos com chave inglesa e girar o volante manualmente para verificar se o punção inferior ficou alinhado com a matriz. Caso não esteja, acertar o alinhamento com a chave inglesa. Encaixar o alimentador e travar os parafusos com duas roelas. Após a montagem da máquina, a mistura de grânulos foi colocada no alimentador para iniciar a compressão. A compressão manual iniciou-se com força de 18 mg por mercúrio e foi observado que os comprimidos não estavam sendo bem comprimidos, estavam saindo da máquina esfarelando. Sendo assim, ela foi ajustada para 22 mg por mercúrio, seguindo então para o ligamento da máquina. Levou-se para pesar e verificar se o seu peso médio estava adequado para prosseguir a compressão dos comprimidos. A primeiro momento, os comprimidos estavam com um peso acima da média esperada, que era uma faixa entre 228 a 252 mg, que seria mais ou menos 5% do peso total, que seria 240 mg. E precisou-se ajustar a matriz e as punções para diminuir o tamanho do comprimido. Após esse ajuste, deu-se início novamente à máquina, e novamente os comprimidos foram pesados para verificar se estavam dentro do peso médio, tendo cerca de 1 a cada 10 comprimidos fora do peso. E verificado isso, prosseguiu-se com a compressão até ser utilizada a totalidade da mistura de grânulos.